Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman, hoje um assunto polêmico de novo dentro da linha dos perrengues. E aí, primeiros socorros na academia. Esse assunto aqui veio em dois momentos. Meu querido professor de Educação Física, o professor Breno, obrigado pela indicação. O pessoal volta e me manda um linkzinho, professor, faz teu comentário que eu quero saber. Estou fazendo aqui. Mas teve mais gente que comentou, porque eu mandei para você. Lembra vocês que eu botei os perrengues da educação física? Os 10 pontos que eu achava que nós estava perdendo espaço na área da educação física dentro das academias. E várias pessoas me falaram, professor, faltou falar de primeiros socorros. Então, vamos juntar as coisas aqui e vamos falar um pouquinho para vocês sobre o assunto. Deixa eu primeiro trazer a minha tela aqui para vocês. E vou dizer assim, o que disparou a nossa conversa foi essa matéria que saiu agora recentemente, né? Aqui, ó, 22/5, hoje eu estou gravando dia 23. Uma mulher de 22 anos morre após passar mal na academia em Copacabana, no Rio de Janeiro. Tá? A pessoa passou mal, existia um médico aluno lá que estava presente, pediu por um desfibrilador, ele não existia, e a pessoa infelizmente veio a óbito e não houve como salvar a pessoa. Interditaram a academia e vai ser julgado, enfim. E aí é importante que se entenda, né, gente, que uma pesquisa no nosso querido amigo ChatGPT, né, pedindo sobre legislação, leis estaduais existem, né, da obrigatoriedade de ter um desfibrilador em alguns ambientes, em específico em academia. Normalmente, quando você tem academias maiores, então uma circulação superior a 1.000 pessoas, no Paraná, nos clubes, parques públicos, né? Sempre, né? Quando você tem locais de muita gente, aqui 1.500 pessoas em Santa Catarina, Mato Grosso também superior a 1.000 pessoas, algumas leis municipais, né? São Paulo, Goiânia, Recife, Manaus e Vitória, mais ou menos na mesma linha, né? E no Rio Grande do Sul, né? A gente não tem uma lei específica para academias, mas em locais de grande concentração, superior a 5.000 pessoas, né? Estádios, ginásios esportivos. Então a legislação ela é ainda muito isolada por estado, por município e normalmente concentrado aos locais de grande circulação. Bem, então deixa eu te trazer qual é a minha opinião, tá? Veja bem, gente, tem um ponto positivo, você faz uma prevenção, você cuida, você está lá, né? Você pode garantir que você vai salvar vidas, né? Você reduz danos para essa pessoa que está passando por alguma coisa quando você utiliza o equipamento, né? Ali nós estamos falando de parada cardíaca, mas a gente poderia pensar mais amplo ainda também, outros tipos de acidente, uma fratura, uma luxação, né? Então, tu ter todo um aparato de primeiros socorros pode ajudar essa pessoa a ter uma recuperação melhor e tudo mais. E isso dá credibilidade ao profissional, isso aí dá credibilidade para o ambiente que está, dá segurança para o praticante. Ok, show, beleza, né? Mas veja bem, né? Nós temos um ponto negativo, né? Isso gera um custo para a instituição, tá tudo bem, né? Certamente é mais barato que uma esteira, tá tudo certo, acho que esse custo tem que ser absorvido pela unidade. Mas eu vejo um problema seguinte, né? Estamos nós preparados? O profissional, aquele que não trabalha diretamente com o primeiro socorro, seja ele médico, enfermeiro, o primeiro socorro sempre é uma coisa mais delicada, que precisa de uma experiência muito grande, um perfil muito grande. Será que o profissional de educação física vai dar conta disso? Será que outros profissionais vão pensar em outros ambientes de grande circulação? Lá numa quadra esportiva, onde você tem um evento esportivo e que você não tem um enfermeiro, um médico, muitas vezes lá, você tem profissionais de várias áreas, às vezes nem da educação física está lá. E aí, como é que faz se acontece um perrengue? Adianta ter o equipamento? Porque aí dá, né, uma falsa sensação que está tudo certo, tudo seguro. Porque tem um outro detalhe. E se o cara fizer um atendimento e o atendimento não for o mais adequado? Não é a minha formação. Fui lá fazer uma reanimação e eu errei no entendimento, lesei essa pessoa, posso ter prejudicado ela mais ainda. Mas aí precisa de curso de atualização. Precisa. No mundo ideal, eu entendo que todas as pessoas deveriam estar preparadas para um primeiro socorro e ajudar as pessoas. Isso se vale para engasgo, isso vale para uma luxação, isso vale para uma parada cardíaca. Mas no mundo real, estar bem preparado para uma eventualidade tão pequena, tão rara, a gente acaba não tendo essa preparação e essa atualização. Então, com isso pode gerar, inclusive, né, responsabilidade civil, tipo assim, cara, tu não deu conta do recado, tu fez mal feito, quando vê o cara não bota a mão porque tem medo do perrengue que vai dar.
Então, assim, no meu entendimento, nós ainda temos coisas mais antes disso para se preocupar, né? Por exemplo, uma coisa que eu tenho falado, uma boa anamnese, uma boa avaliação pré-treinamento e uma reavaliação dessa anamnese constantemente, você já minimiza um monte de problema. Será que essa pessoa que morreu com 22 anos numa parada cardíaca, ela foi devidamente avaliada antes do seu treinamento? Pode ser que sim, e pode ser que não tenha sido constatado nada. Uma pessoa que teve uma vida saudável não descobriu que tinha nenhum problema de coração. Eu tenho um artigo aqui, eu vou botar a descrição aqui embaixo, muito bacana, falando sobre morte súbita com exercício físico. Dados da Austrália mostrando que nós temos uma a cada 100 mil pessoas que morrem de um evento abrupto. E dessas pessoas, metade já tinham doenças prévias. Então, o detalhe está num bom diagnóstico prévio. A academia, o profissional da educação física, consegue ter um bom diagnóstico, uma ideia geral muito boa se a pessoa tem algum problema ou não. Mas não completamente. Pode passar despercebida a vida toda, a pessoa nunca teve nenhum sintoma, foi assintomática a vida toda e ela não percebeu isso. Então, lá na academia, ela também não vai relatar disso. Olha, meu coração está bem, nunca deu certo, nunca deu problema, minha pressão está ok. E a coisa acontece. Então, é muito difícil, né? Então, vamos lá. No mundo perfeito, todas as pessoas devem fazer um ecocardiograma, eletrocardiograma de esforço. Todo mundo tem que fazer, não interessa se vai para a academia ou não. Esse é um mundo perfeito. Previamente fazendo isso. E olha, desde a infância, na fase adulta, normalmente a gente faz quando está no envelhecer. Então, não é tão simples assim, né? Acho que é fundamental a academia ter um plano de emergência. Se é com desfibrilador ou não, você tem que ter um plano de emergência, a sua equipe deve estar testada, treinada. Porque assim, para quem eu ligo, o que eu faço? Então, isso é importante, saber exatamente o que fazer, embora no momento deve ser muito delicado, nunca passei por isso, felizmente, mas imagino que é um perrengue muito grande e difícil de lidar. Então, e é importante, né, gente, assim como nós temos a eventualidade de 1 a cada 100 mil, que é uma taxa muito pequena, deixa eu te contar uma coisa, o sedentarismo mata 140 para cada 100 mil pessoas. Os danos do sedentarismo são muito maiores do que a morte súbita. Não estou dizendo que a gente tem que deixar a pessoa morrer na academia, mas estou dizendo que criar muitas barreiras para a prática de atividade física pode gerar um afastamento que vai matar mais do que a eventualidade de um caso específico que nem esse. Tá? Então, acredito sim que a gente em ambientes de grande circulação, academias muito grandes, essa estrutura tem que ser um pouco mais organizada, porque a chance aumenta. Pensa comigo, quanto tempo leva para passar 100 mil pessoas numa academia pequena? Quanto tempo leva para passar 100 mil pessoas numa academia maior, de grande porte? Então faz a conta, se é 1 a cada 100 mil, é só tu fazer a conta. Vai acontecer, e a tua equipe tem que estar preparada. Então, de forma muito pontual, porque aqui o papo é reto, tá? Eu acredito que não deva ser a título de lei, obrigatoriamente, colocando os DEA à disposição, porque a questão é muito mais ampla, mas que deve ser preparado de forma, pela ética e moral, você, profissional de educação física, deve estar preparado minimamente para um atendimento, certamente isso deve acontecer. E coisas e aspectos como avaliações preliminares, como uma boa anamnese, isto é fundamental. Isto é o básico e disso não dá para abrir mão. Tá bom? E aí, o que tu acha? Concorda ou não concorda? Comenta aqui, me diz aí, dá aquela força, compartilha, tamo junto, valeu.